Olá, viajantes! Eu sou a Adriana e o destino improvável de hoje é Auschwitz, na Polônia. Gente, hoje eu tô aqui em Cracóvia e eu vou fazer um tour para Auschwitz. Para visitar Auschwitz, acontece o seguinte, agora só entra pessoal com horário marcado. Então, quando você quer ir, você tem que entrar no site e reservar um horário de entrada. Mesmo caso você queira visitar sem um guia, só você mesmo. E fazer a visita sozinho, tem que reservar o horário de entrada. E nesses dias que eu tô aqui, os horários para visitar sozinho são bem restritos, é só tipo depois das 4h30 da tarde, que daí sobram poucas horas para visitar, já que lá também fecha no final da tarde. Então eu acabei optando por ir com um tour, com um grupo. Então eu vou deixar no box de descrição do vídeo as informações do tour que eu contratei, que é uma van que leva o pessoal até lá, já que fica mais ou menos a 1 hora de distância de Cracóvia. E uma escada aqui. E já inclui daí o guia que acompanha durante a visitação e depois traz de volta para Cracóvia. E por esse tour, com tudo isso incluído, o transporte, a entrada lá em Auschwitz, a visita guiada, eu paguei 200 zlotys poloneses, que eu vou deixar aqui no cantinho do vídeo o valor, né, convertido em reais. E é isso, tô bem ansiosa, era um dos motivos de vir para a Polônia, então vamos ver como é que vai ser lá em Auschwitz hoje. O meu tour sai às 9 da manhã, é um tour em inglês. Me parece que são várias empresas que fazem esse tipo de tour, então tem às vezes opções em outros horários, um pouco mais tarde. A previsão é que ele dure aí entre 6 e 7 horas, todo o tour, no caso a ida, lá a visita, que lembrando, né, Auschwitz é enorme, então leva algumas horas a visita, e depois mais a volta para Cracóvia. Então a previsão é chegar aqui em torno das 4 da tarde. E vamos ver como é que vai ser. Então, eu pensei bastante sobre como eu iria gravar e como eu iria organizar esse vídeo sobre Auschwitz. E eu acabei decidindo fazer mais ou menos 2 partes. Essa em que eu conto um pouco as minhas impressões, como foi a visita, compartilho algumas informações passadas pela guia do meu grupo. E deixar a segunda parte em que eu mostro as imagens que eu fiz por lá durante a visita. E sem eu ficar aparecendo ou falando tanto, porque eu acredito que são cenas bastante fortes e elas falam por si só. Então eu vou deixar justamente elas fazerem esse trabalho de falarem por elas mesmas. Mas então, né, compartilhando aí como foi a minha visita ao campo de concentração de Auschwitz. Em relação ao tour, eu acho que foi uma boa escolha, deu tudo certo, eles foram bem pontuais. Como eu já tinha falado, Auschwitz fica mais ou menos a 1 hora de distância de carro de Cracóvia. Então foi uma boa opção também, porque chegando lá tem muita gente, é uma multidão de gente que visita aquele lugar todos os dias. Então acaba sendo um pouco confuso, tem várias filas para entender um pouco por onde que entra, como é que é e tal. E também porque é um lugar muito grande. Então, ter um guia que tem propriedade do assunto, que sabe o que mostrar e onde ir lá dentro, foi bem bacana. Acabou sendo bem proveitoso. Então, eu recomendo aí, embora eu goste de fazer algumas atividades assim, mais introspectivas, sozinha, sem estar com um grupo, eu recomendo particularmente igual esse tour, porque acaba sendo mais proveitoso para ouvir as histórias que o guia passa. E falando em guia, muitos dos guias que trabalham em Auschwitz, eles são de algum modo relacionados à história do lugar. E eles compartilham histórias, digamos, mais pessoais. Por exemplo, a guia que estava acompanhando o meu grupo, os tios dela foram mortos em Auschwitz da seguinte maneira. Teve um prisioneiro que conseguiu escapar do campo e foi ajudado por membros da resistência
que moravam no vilarejo próximo ali de Auschwitz. E uma dessas pessoas que ajudou esse prisioneiro quando ele escapou foram os tios dessa guia do meu grupo. E o que aconteceu? Esse prisioneiro ele acabou sendo recapturado, encontrado e recapturado, levado novamente para Auschwitz. E ele foi obrigado pelos soldados nazistas a indicar no vilarejo a casa das pessoas que tinham ajudado ele durante a fuga. E essas pessoas, então, que tinham ajudado ele, foram pegas, capturadas também, levadas para Auschwitz e executadas com tiros. Que foi o caso aí dos tios da guia que acompanhou o meu grupo. Então ela conta essa história, bastante emocionada até. Outra informação interessante que ela passou e que na verdade ela fez questão de repetir diversas vezes durante as horas do tour foi que é impossível até hoje, e provavelmente vai ser impossível para sempre, saber ao certo quantas pessoas exatamente passaram por Auschwitz e quantas pessoas de fato morreram ali. Pelo seguinte, quando chegavam os vagões carregando os prisioneiros, muitos deles, a grande maioria deles, cerca de 70%, eram já considerados inaptos para o trabalho. Então, eles já eram mandados, esses aí que não tinham condições de trabalhar no ritmo de trabalho forçado dentro do campo, eles já eram enviados direto para as câmaras de gás. Então, esses que eram enviados direto para a câmara de gás, eles não eram registrados, não tem informação anotada sobre eles. E apenas os que ficavam um tempo no campo que eram, de fato, registrados. E também muita informação foi queimada, foi destruída pelos nazistas. Então, mesmo que tenha sido registrado em algum momento, acabou sendo destruída e se perdeu. Então, por isso, não se tem ideia de quanta gente exatamente morreu ali. Tem 2 lugares que não é possível filmar nem tirar fotos lá em Auschwitz. Um deles é uma sala em que estão cabelos humanos retirados dos corpos que morriam nas câmaras de gás antes deles serem incinerados. E o outro lugar é uma detenção dentro do campo, que era onde alguns prisioneiros eram castigados, eram mantidos em isolamento, em celas individuais. São lugares aí bem fortes, realmente eu entendo, é perfeitamente compreensível que lá não possa ser filmado nem fotografado. E são lugares aí bem pesados. Mas algumas informações aí sobre a visita. É bem cansativa, hoje estava um dia quente de verão, então caminhando no sol, o lugar é aberto. Então eu recomendo quem vai também vá preparado para caminhar bastante, com calçado confortável. A visita em Auschwitz é dividida basicamente em 2 partes. A primeira é a visita a Auschwitz I, digamos o campo principal, e a segunda parte é em Birkenau, que é chamado de Auschwitz II. Auschwitz I é menor, é um lugar, vocês vão ver nas imagens daqui a pouco, é um lugar que acaba sendo bonito, que pelo menos hoje está um dia ensolarado, bonito, tem árvores, tem bastante verde, então os prédios, apesar de toda a história que você passou ali, de todas as atrocidades que você passaram dentro deles, são bonitos, só que é um lugar triste, é inegavelmente triste, a gente percebe na atmosfera. E em relação a Auschwitz II, o campo de Birkenau, ele é bem maior e ele é muito mais triste, ele é, digamos, menos bonito. Eu achei a atmosfera bem mais pesada ali, então realmente digamos, uma atividade que deixa a gente um pouco triste, deixa a gente reflexivo. É impossível tirar selfies lá, tirar fotos sorrindo, porque é um lugar que tem essa atmosfera, essa energia. Pensem só, morreram centenas de milhares de pessoas lá, tudo que aquele lugar vivenciou, então é impossível assim, não se sentir tocado por essa visita. Outro detalhe, eu quero pedir desculpa de antemão se as minhas imagens elas não ficaram perfeitamente estáveis.
Esse ainda é um dos primeiros vídeos que eu estou gravando durante as minhas viagens. Então eu ainda estou aprendendo muita coisa sobre como gravar melhor, como manter a câmera estável. E também lá o chão ele é bem irregular, ele é de pedras. Então também era um pouquinho complicado sair caminhando com a câmera e tentar manter ela o mais estável possível. Eu tentei, mas talvez em alguns trechos fique um pouco mais tremido, então eu já peço desculpas por isso. Mas a ideia, né, é mostrar o que eu vi realmente, da forma que eu vi, e para que vocês tenham talvez a impressão de estarem realmente visitando aquele lugar também comigo. Só para situar vocês, eu já voltei, né, como eu disse, da visita a Auschwitz. Eu estou sentada num parque em forma de cinturão verde que circunda a cidade velha de Cracóvia. É um lugar muito, muito bonito mesmo, bem agradável. Então eu tentei escolher esse lugar bonito, né, para compartilhar com vocês essas impressões de lugar tão triste como é Auschwitz. Agora, eu acho que outro ponto que seria importante eu mencionar é que, assim, eu já tinha visitado outro campo de concentração, o campo de Sachsenhausen, que fica bem próximo de Berlim. Ele é um campo diferente de Auschwitz, ele é bem menor. Eu fui num dia triste, cinzento de inverno, então eu acho que eu fiquei muito mais triste com aquela visita, talvez também por ter sido a minha primeira experiência desse tipo, visitando um lugar triste, digamos pesado, como é um campo de concentração. Então acabei que eu me abalei mais com a visita lá. Também porque Sachsenhausen ele foi construído para ser um campo de concentração modelo. Então tem várias coisas lá que foram arquitetadas, que foram pensadas para realmente fazer as pessoas sofrerem, para realmente causar morte, para realmente, enfim, visando o sofrimento de outros seres humanos. Então isso abala bastante a gente. Não que Auschwitz seja diferente, mas enfim, talvez também por eu ter feito a visita sozinha, só eu lá e o audioguia, em Sachsenhausen eu acabei me abalando mais. Mas como eu disse, né, a visita em Auschwitz é impossível não tocar a pessoa, não fazer a pessoa ter empatia pelos que passaram por ali, pelos que sofreram ali e tentar imaginar o que foi aquilo. E outra coisa que a guia compartilhou é que a opinião dela e que eu concordo inteiramente é que, bom, existem muitos filmes, muitos livros, muitos documentários, muitos relatos sobre Auschwitz, enfim, sobre outros campos de concentração também, mas não há nada como visitar o lugar para realmente sentir, para realmente ver com os próprios olhos o que foi. E ela falou também, quando a gente estava entrando, logo que a gente passou do portão de Birkenau, ela olhou para o portão, apontou e falou: eu acho que vai ser impossível vocês tirarem da cabeça de vocês esquecerem essa imagem aqui dos trilhos entrando e carregando pessoas, né, para morrerem em seguida. E concordo com ela, realmente uma imagem forte, uma imagem que realmente eu acho que eu nunca vou esquecer. A guia também compartilhou que ela conhece muitas pessoas que são sobreviventes de Auschwitz, já conversou com muitas delas aí ao longo dos anos em que ela trabalha como guia, e que muitos desses sobreviventes visitam Auschwitz todos os anos. E que alguns deles compartilharam já com ela que eles fazem isso também porque eles prometeram para alguns que morreram lá, que eles conheceram em Auschwitz e que acabaram morrendo por lá, que se eles sobrevivessem, se eles conseguissem sair com vida, eles voltariam a Auschwitz levando flores, levando velas, fazendo homenagens. E eles seguem fazendo isso ano após ano, especialmente no dia em que o campo foi libertado e também alguns no dia em que a primeira leva de prisioneiros chegou a Auschwitz. Enfim, essas são algumas das minhas impressões do relato de como foi a minha visita, algumas informações que a guia compartilhou conosco. E agora eu deixo vocês com as imagens que eu fiz por lá. E como é o intuito de uma visita dessas, eu espero também que esse vídeo, de algum modo, seja também um lembrete do que aconteceu lá, para que isso, né, esse episódio tão triste da história jamais se repita em lugar nenhum, em momento nenhum.